Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal de relatos. Hoje a gente tá num lugar um pouco diferente, né? Pois é, gente, eu tava adaptando esse cenário, então eu ganhei essa poltrona maravilhosa. Trouxe aqui um amiguinho pra mim, que esse aqui é o Wolf-chan, tá? Pra quem não conhece dos Stray Kids. E ele vai ajudar a gente a contar a história, que ele é um lobo, lobisomem, enfim. Ele só tá aqui mesmo porque eu gosto, né? Ele tá me ajudando com o microfone. Porque nessa blusa fica ruim, gente. Então, vamos lá pro relato. Eu espero que goste. Seja muito bem-vindo se você chegou agora. Eu só sempre trago uma surpresa pra quem tá me assistindo. Um dia eu tô com uma mesa, com um cenário, no outro eu tô assim, né? Então, sempre uma surpresa. Então, vamos aos relatos. E hoje o tema nada mais é do que folclore brasileiro. Gente, muita gente não acredita, tipo, no Boitatá, na Comadre Forozinha, eu respeito todo. Eu respeito sua opinião, mas sendo muito sincera, essas histórias elas surgiram de algum momento ali na nossa história, né, brasileira, e provavelmente tem uma verdade por trás. Talvez não da forma que conhecemos, mas existe uma verdade. Então vamos crer que eles são reais, porque eles são reais. Tanta gente acredita, eles são reais, gente. Então eu acredito que muita gente debocha desse tipo de entidade. Eu não sou esse tipo. Inclusive, eu adoro ouvir histórias sobre e respeito muito o nosso folclore, porque de algum lugar eles vieram, né? Em algum momento, isso ali virou um clássico para nós. Então é isso. Então vamos pro relato, que eu acho que que esse novo cenário me deixou assim muito feliz, porque tá cada vez mais bonitinho. E aí eu já me empolguei um pouco. Então, se você não acredita, acha que é muita invenção, esse vídeo aqui não é para você. E esse tipo de coletânea também não. Então, né? Faça como achar melhor, mas assista sabendo que pode vir uma história que você não acredite tanto, né? Mas o nosso folclore é diverso, somos um dos países que tem o melhor folclore do mundo. Eu sou suspeita, eu gosto muito do folclore brasileiro. Então, vamos lá, que eu já enrolei muito. E o primeiro relato é: meu avô perdeu o gado todo o gado pro Boitatá. Então, vamos ver, né, o que quer dizer isso. Tá aqui o Wolf-chan vai ler conosco, que é mais bonito. Meu avô perdeu todo o gado para o Boitatá. Relato sobrenatural. Essa história aconteceu no interior de Minas Gerais e envolve o meu avô, um homem que não acreditava em lendas, até ser parte de uma delas, acredito que a pessoa quis dizer. No sentido de, tipo, de viver, de ver aquilo pessoalmente. Eu acho que muita gente precisa dessa comprovação, inclusive a dela deve ser um desses. Mas, gente, eu não preciso ver pra crer, eu já acredito já. Só me confirma, eu já tô acreditando. Naquela época, ele tinha um rebanho de vacas leiteiras. Eram animais muito valiosos, até hoje, né? Dos quais ele tirava o sustento da nossa família. Depois de alguns anos, surgiu uma oportunidade de comprar uma nova fazenda. Quando ele foi fechar o negócio, algo estranho aconteceu. O antigo proprietário fez o seguinte comentário: sempre deixe umas vacas num pasto mais afastado, a leste. Olha lá, botou até a leste. Eu não sei a diferença. Pois eu tenho um acordo com o Boitatá. Ele nunca mexe no restante do gado se essas vacas ficarem lá. Meu avô, como era muito descrente, logo caiu na risada. Você acredita nessas histórias? Disse ele. Isso é conversa de gente besta. O antigo dono apenas respondeu: o meu aviso foi dado. Quando eu comprei essa terra, recebi exatamente essas instruções. Do dono anterior, né? Eu, como sempre, fui um bom ouvinte e resolvi respeitar. E nunca tive problemas. Mas o meu avô debochou, ignorou o conselho e simplesmente
seguiu a vida. Nos mudamos para lá. Foi aquele tempo assim de chegar no lugar, né? De se estabilizar ali um pouquinho. Então, 3 meses depois, veio a grande surpresa. Desculpa, gente, se eu enrolar a língua hoje. Era madrugada, quando ele acordou com um barulho ensurdecedor. As vacas berravam de um jeito desesperador. As galinhas faziam uma algazarra, como se o dia tivesse amanhecido, e todos os animais da fazenda pareciam estar em pânico. Então, o cheiro forte tomou conta ali, né? O cheiro de queimado tomou conta da casa. No início, ele pensou que tinha esquecido o forno de fazer, né? O forno a lenha de fazer comida. Geralmente o forno, gente, nessas fazendas ele fica afastado, né, da casa. Porque é muito quente, então não seria interessante ficar lá dentro da casa. E no caso foi isso mesmo. Então ele pegou, a casa do forno, né, que chama, eu acho que é por aí. É casa do forno que chama. Tipo, pelo menos aqui no Pará é assim, né, casa do forno. Não sei para outros estados, mas aqui é uma área bem à parte, porque a gente tem a farinha, né, da mandioca. Então a gente tem que ter essa casa à parte. Já pensou fazer farinha dentro de casa? Para quem não sabe, a farinha é feita em altas temperaturas, né, para a mandioca cristalizar, seria isso. Então não dá, né, para fazer. E eu já desviando do assunto aqui, mas vamos lá. Então ele pegou a espingarda, imaginando que talvez fossem alguns ladrões que tenham queimado, né, a plantação, ou algum incêndio que tenha começado de forma natural, pois na cabeça dele ele tinha esquecido o forno aceso. Caminhou até o curral quando o viu. Foi então que viu, ali naquela escuridão, né, um breu, havia uma enorme serpente de fogo. Ela brilhava tanto que iluminava parte do pasto. Não era um brilho comum. Parecia que o próprio corpo era feito de chamas vivas. Naquele instante, tudo que meu avô conseguiu fazer foi travar. Desculpa, gente. Ele olhou para a serpente, atacando justamente a vaca que ele mais gostava. Aquela vaca tinha sido um presente do amigo dele para o primeiro filho dele, no caso, meu pai. Mesmo armado, ele não conseguiu fazer nada. Apenas alguns passos para trás e voltou para dentro de casa. Se trancou lá, escorregou na porta e lá ficou. Na porta de entrada. Os gritos da vaca continuaram por horas. Segundo ele, só pararam quando já estava, muito de manhã, amanhecendo. Por volta das 6:30 até as 7 horas. Ele não sabe exatamente, mas sabia que o sol já estava quente. Naquele dia, meu avô aprendeu a mais valiosa das lições, que nunca mais esqueci. Às vezes, o passado de um lugar precisa ser respeitado. Antigos fazendeiros conheciam aquela terra muito melhor que ele. Havia um acordo que era passado de geração para geração, e justo meu avô resolveu quebrá-lo. Depois disso, ele mudou completamente a sua atitude com relação ao sobrenatural. Reconstruiu o curral isolado e começou a deixar ali animais que já estavam doentes, velhos ou que dificilmente sobreviveriam. E de uma forma assustadora, essas vacas quase sempre amanheciam mortas na manhã seguinte. Porém, nós meio que já estávamos livres dela próximo à casa. Mas o restante do rebanho nunca mais foi tocado. Coincidência, lenda, ou realmente existe algo naquela fazenda? Até hoje eu não sei o que aconteceu. Amo histórias sobrenaturais e acredito muito em lendas brasileiras, pois elas nasceram de acontecimentos que as pessoas não conseguem explicar. Na minha opinião, aquilo era o boitatá. Mas existe uma teoria curiosa. E se não fosse? E se fosse algum tipo de entidade ou algo que chamaríamos de extraterrestre? Fazendo um acordo com quem respeitava aquele lugar. Eu realmente não sei. Só sei que meu avô antes ria dessas histórias, nunca mais ousou desrespeitar o sobrenatural.
E você, acha realmente que o boitatá ou acredita que havia outra explicação para tudo? Muito obrigada pelo seu relato, primeiramente, né? Você gosta de agradecer. Olha, eu acredito que pode ter sido assim uma entidade que precise se alimentar. Não necessariamente o boitatá, mas como ele chegou a ver ali mais detalhes, né? Como era o caso da parte assim do fogo, é bem possível. Mas, gente, sempre que vocês forem mudar pra algum lugar, eu penso assim, né? Eu ainda não me mudei. Já me mudei, mas não me mudei, porque eu só demorei um mês. Enfim, quando eu estava lá, eu sempre pedia licença para o que estava lá. Eu sabia que tinha alguma coisa lá, né? Então, você que vai para um lugar ermo como uma fazenda, um sítio, sempre procure saber o que que teve ali antes, né? Antes de fazer a compra, de investir o seu dinheiro suado, né? Para que você não tenha esse tipo de experiência. Às vezes não aconteceu nada e aí só tem as entidades, né, os seres da mata. Então, muito respeito sempre, peça licença, né? Olha, você chega lá, você entra lá no lugar e já diz assim: licença, eu sou um novo morador, né? Deixe eles à vontade com você, não fique debochando. Eu acho que isso irrita o sobrenatural. Irritar a gente não vai irritar o sobrenatural. Claro que irrita. E eles, além de ser um pouquinho mais vingativos que a gente, né? Eles acabam sempre fazendo a gente acreditar neles de uma forma dolorida. Então, para evitar, sempre peça licença onde quer que você for, né? Na casa de qualquer pessoa. Olha, se eu tô aqui de passagem, vai emanando essa energia boa que vai dar tudo certo. Você que troca muito de casa, com certeza deve ter muitos relatos, né? Envolvendo casas. Eu não fui, né, pro interior dessa maneira, para esse tipo de interior que é bem. Mas eu já me mudei e tenho relatos sobre a casa que eu fiquei, né, por um tempo e a casa que eu aluguei para morar. Acho que eu vou trazer no próximo vídeo. Então foi isso o relato, muito obrigada. Pode ter sido algo sobrenatural? Pode. Tipo assim, algo extraterrestre? Pode, gente. A gente não tem certeza se o boitatá não é extraterrestre, mas a gente sabe que ele faz parte do folclore. Então pode ser que o boitatá seja um extraterrestre? Pode. Como pode não ser? Também pode. Então 50-50, né? Em qualquer opinião. Mas sempre entre na casa pedindo licença, seja onde for. Então vamos lá para o segundo relato, que hoje eu tô faladeira, vocês já perceberam isso, né? Que já tá dando 13 minutos. E a segundo relato, né, de seres sobrenaturais, eu gosto muito de seres elementares também. Acho super interessante, assim, sabe? Eu sempre tive vontade de ter um gnomo. Mas, gente, e se eu esquecer de dar a maçã dele? Ele vai o quê? Me comer viva? Vai esconder minhas coisas? Não, melhor não brincar, não. Sempre quis ter um gnomo. Então vamos lá. Pro segundo relato, que se chama A Yara Quase Levou Meu Primo. Gente, a Yara eu já vi. Essa história aconteceu no interior do Maranhão. Aqui no Pará a gente não chama exatamente de Yara. A gente chama de Mãe d'Água, mas é a mesma entidade, entendeu? Mãe d'Água e Yara. Faz a mesma vibe. Eu acredito também que o Curupira e a comadre Furazinha têm a mesma função na mata. Mas talvez a comadre Furazinha tenha mais uma função, né? Que ela faz trança no cavalo. E em casa a Yara. Aqui no Pará tem o nome de Mãe d'Água também. É a mesma entidade. Então bora lá. A Yara quase levou meu primo. Essa história aconteceu no interior do Maranhão, onde praticamente todo mundo cresce ouvindo falar da Yara. Lá existe uma crença muito antiga, há horários que ninguém deve entrar no rio. Os mais velhos sempre repetiam a mesma coisa. Meio-dia, 6 da tarde, 6 da manhã e 6 da tarde. Eram os horários em que a Yara costumava aparecer. Meu primo, que aqui vou chamar de Francisco, sempre foi um brincalhão, né? O mais brincalhão da família. Ele amava as crianças, brincava com elas o dia inteiro, ajudando as mães da comunidade quando precisavam trabalhar
ou precisavam fazer ali os afazeres domésticos, ele ficava. Um verdadeiro professor, um verdadeiro professor, né, aquele que inspira as crianças. Um verdadeiro Lucas Neto do Maranhão, com todo o respeito. E ele adorava crianças, brincava com elas o dia inteiro. Aí ajudava as mães que precisavam fazer os seus afazeres. E ele era aquele tipo de pessoa que todo mundo dizia: esse vai ser um ótimo pai. Mas justamente por ele ser brincalhão, as crianças começavam a perder o limite e o provocavam, chamavam ele de medroso. Dizia que ele nunca teria coragem de ir no rio no horário da Yara. No começo ele apenas ignorou e ria, né, junto com elas. Depois de um tempo, né, com todas as provocações, ele decidiu provar que elas estavam erradas. Quando ele inventou com essa história, minha tia logo disse: não mexe com aquilo não, você não entende quem é ela. Mas o filho quase nunca escuta a mãe. E meu primo não era diferente não, gente. Ele odiava ouvir a mãe dele. Então ele marcou um dia com a galerinha dele e disse assim para eles: vou ficar aqui até 2 da tarde para ver se a Yara aparece. E, gente, era 11h30 da manhã. As crianças tudo correram, porque elas tinham medo, né? Então ele entrou na água, tomou o seu banho e ficou lá esperando dar meio-dia, né? Meia-noite, já tô com sono. Só que a intenção dele não é exatamente desafiar a entidade, né? Na cabeça dele, ele faria apenas um pedido para a entidade. Quando o relógio marcou meio-dia, algo surgiu no horizonte. Uma mulher linda, com voz extremamente calma e sensual. Segundo ele conversou com ela como se tivesse conversado com qualquer pessoa. Então ele fez o pedido mais inocente possível. Você poderia aparecer para as crianças? Elas vivem dizendo que sou medroso. Eu só queria provar para elas que elas estão erradas. A doce mulher disse: posso, mas terá um preço. Meu primo achou graça. Pensou que aquilo fosse apenas uma brincadeira, afinal, que entidade poderia querer de um homem simples do interior? Então ele aceitou. 2 dias depois, a promessa foi cumprida. As crianças estavam ali brincando na água quando viram a mulher emergir das águas. Elas, apavoradas, correram para casa. E ninguém nunca mais duvidou dessa história. Só que algum tempo depois, enquanto meu primo tomava banho no mesmo rio, ela apareceu e o cobrou. Segundo ele, a única coisa que ele ouviu foi: eu fiz o que você pediu, agora quero minha recompensa. O que aconteceu depois ele nunca contou. A única coisa que ele disse foi: eu e ela, nós fizemos um acordo. Não posso falar sobre isso. Desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Parou de brincar, parou de sorrir, se tornou uma pessoa fechada, isolada e completamente diferente do homem que era antes. Anos depois, comprou uma propriedade ali, à beira do rio, e até hoje mora à beira desse rio. Curiosamente, aquele trecho do rio nunca seca, mesmo quando toda a região enfrenta períodos de estiagem. Ele também prosperou muito financeiramente. Tem muito dinheiro, nunca passou necessidade, mas vive só. Detesta visitas. E quando alguém pergunta por que ele continua ali morando, ele apenas sorri e responde: estou cumprindo com o combinado. A sua esposa, que ele casou anos mais tarde, acabou indo embora. Ela dizia que durante as noites ele parecia conversar com alguém que ela não via. Os filhos cresceram bem, nunca lhe faltou nada, mas ele nunca recuperou a alegria que era
nem a ótima pessoa que todos assistiram crescer. Na família existe uma suspeita, porém ninguém consegue provar. Mas muitos acreditam que a recompensa exigida pela Yara foi algum tipo de vínculo com ele, espiritual mesmo. Talvez um casamento, uma promessa eterna ou algo ainda pior. E ele jamais confirma ou nega nada. E também nunca desmente, no caso, nunca nega, né? Existe outro detalhe que sempre me arrepia. Das crianças que viram a aparição naquele dia, hoje apenas uma continua viva. Ela também mudou completamente de personalidade. E costuma dizer apenas uma frase quando perguntam sobre esse acontecido. Tem coisa que a gente promete e passa a vida inteira pagando. Pode ser uma coincidência ou pode ser que uma lenda. Ou talvez existam acordos que jamais devem ser feitos. Você teria coragem de fazer um pedido para Yara sabendo que ela sempre cobra a recompensa? Ah, meu Deus. Essa é nova, né? Não sabia que podia barganhar com uma entidade como a Yara. Porém, gente, o que passa na cabeça? Sério, o que passa na cabeça? Porque assim, qual é a força espiritual que a pessoa tem de dizer, não, eu vou brigar com aquele ser de milênios, né? De milênios ali eu vou enfrentar, mas eu entendo, a curiosidade ela é um bicho muito perigoso. Ela te mete nessa enrascada. Não era só as crianças que estavam curiosas, ele também estava, né? E essa curiosidade, como diz o ditado, acabou matando o gato, acabou sendo mais cara para ele do que ele realmente contava. Eu fico um pouco triste, porque ele provavelmente fez ali um acordo que custou muito mais do que ele deveria, né? E é interessante você falar que aquela área do rio nunca seca. O interior da minha avó tem justamente uma área dessa, que nunca seca. E dizem que é o olho d'água. Mas no caso, seria a casa da Yara, o lugar que ela mais gosta. Não dá pra julgar ele, porque às vezes tem muita influência da sociedade ali dentro do grupinho dele. Mas ele, como um homem mais velho ali do grupo, deveria ter pensado que aquilo custaria um pouco mais caro. Mas eu entendo, a gente às vezes é ingênuo em muitos sentidos. Até a gente mesmo da cidade, a gente é ingênua em vários sentidos da vida em algum momento. Então, eu entendo super. Mas, cara, foi um preço muito alto, eu creio que ele pagou. Acredito que pode ter sido sim um vínculo espiritual, mas ela pode ter pedido algo que ele prefere não revelar, né? Para proteção de quem escuta a história ou de quem sabe, enfim. Para proteção das pessoas, ele prefere não relatar, porque talvez iria irritar a entidade. Então, há coisas que a gente não sabe. E mesmo assim, não sei se ele teria como quebrar, porque ele barganhou com ela. E eu acho que no fim as entidades já sabem o final. Elas já vão na certa, entendeu? Quando ela chega a barganhar com você é porque ela já sabe o que ela quer, ou ela já sabe o final, porque não é possível, né? Já chega a barganhar com você, ela sabe o que ela quer. Ela já chega com a maliciosidade. Então, foi muita coragem do seu primo. Eu não teria coragem de pedir algo tão poderoso assim. Por algo assim pequeno, né? Uma curiosidade de criança. Então, eu acho que não foi só a curiosidade, né, das crianças. Ele também foi movido pela curiosidade. Só que eu acho que ele se arrepende, né? Então não dá pra culpar só as crianças. Eu não sei qual era a exata idade dele. Podia ser um jovem, né? Tipo 15 até 20 anos. Eles têm muito isso, né? Que pena que seu primo ali não conseguiu evoluir. Mas com certeza ele vai ficar bem na medida do possível, né? Ele teve até uma vida boa financeiramente. Então acho que tudo isso influência da entidade, sim. No caso da Yara, né? Respeito muito ela. Inclusive, ela já ficou, olha, com 2 olhos. Eu tenho um relato. Acho que até já contei aqui. Ou no meu TikTok, que foi banido. Mas eu contei um relato dela, né? Eu já vi. A gente já ouviu ela, né?
Eu e minha mãe, que a gente ama água. Mas enfim, gente, é muito complicado. É um tipo de coisa que você não deve brincar aí com o sobrenatural. Nunca. Em hipótese alguma. Respeito sempre. É bom e todas as entidades humanas e vivos e mortos gostam. Assim como eles têm que respeitar, né? Você tá vivendo aqui, você também tem que respeitar que eles têm um local ali de poder, né? Que é o outro lado. Enfim, respeitando os limites, todo mundo vive bem, né? Já vivemos há milênios assim. Então vamos pro próximo relato, que seria... Relato de número 4. O Curupira me queria. Ainda tem mais um relato, mas a pessoa... Eu coloquei assim como último, mas eu não tinha lido, porque eu tinha um quinto relato. Então esse ainda não é o último. Esse relato é sem dúvida o mais assustador para mim. Oi, me chamo Sara. Prefiro ser chamada de Sara mesmo. Porque isso aconteceu comigo. E essa história passou entre 2008 a 2009, no interior do Pará. Eu e minha irmã passávamos férias por lá. E sempre que íamos para lá, vivíamos na rua com as outras crianças da comunidade. Eu tinha por volta de uns 15 anos, 12 anos, mas naquela época ter 15 anos era viver a infância, não tinha nada desses negócios assim, de... Como a gente explica aqui nesse relato. Eu entendi, mas eu quero explicar para vocês, sem usar uma palavra explícita. Enfim, não tinha muito essa questão das crianças querendo namorar. Foi isso que ela quis dizer. As crianças eram uma bobalhada. Sempre existia uma mais pra frente, mas geralmente as crianças eram bobalhada, que ela quis dizer. É que o termo que ela usou... Ai, meu Deus, deu até um coração aqui. Então vamos voltar ao relato. A gente brincava o dia inteiro. Tomava banho de rio, explorava o mato. Era típico interior, onde todo mundo se conhece. E nós já tínhamos até um grupinho. E esse grupinho apareceu com uma novidade. Sim, gente, esse grupo de crianças achou um novo rio. Como eles fizeram isso? Não fazemos a menor ideia, pois não morávamos lá, morávamos na cidade. E, na verdade, esse rio que eles falavam é no Igarapé. Na verdade, era um igarapé, que só aparecia na época das chuvas, escondido atrás de uma fazenda praticamente abandonada. Que os donos simplesmente saíram sem nem dar adeus. Fugiram do local. Mas nada disso pareceu importar ou ser um sinal. Então, todos nós fomos correndo conhecer. Só que a minha mãe olhou para nós e disse uma frase que me marca até hoje. Hoje vocês não vão, estão proibidos de sair dessa casa. Ela simplesmente não explicou o motivo. Só disse que estava com pressentimento ruim, coisa de mãe, sabe? Ai, já era adolescente, mas adolescente escuta a mãe? Claro que não. Então esperamos ela dormir depois do almoço. Assim que ela cochilou, mas gente, assim que ela cochilou mesmo. Eu e minha irmã pegamos a moto. Sim, a gente dirigia com menos de 18 porque lá era comum. E fomos escondidas atrás das outras adolescentes, né? Não tinham só adolescentes, tinham crianças também de 10 e todo mundo dirigia a moto, tá, gente? Isso é uma observação que acontece em muitos interiores aqui na região do Pará. Ah, ele é daqui. Ela é daqui, gente. Oi, tudo bom? Então vamos lá. Quando chegamos na fazenda, o restante da turma já tinha ido na frente. Aí já deu ruim, né? Vocês chegaram atrasados. Ficamos apenas nós duas. Entramos na propriedade e seguimos pelo caminho que levava ao igarapé. Pelo menos era o que nós achávamos. Andamos ali por volta de 10 minutos. E de repente, quando novamente estávamos na frente da fazenda. Mas o que estava acontecendo? Olhei para a cara da minha irmã com um susto. Então pensamos que tínhamos errado o caminho e só contornado ali a casa. E tentamos uma nova vez.
Andamos, estacionamos a moto e resolvemos ir andando mesmo. E voltamos de novo para o exato lugar onde estava a moto e a casa. E aconteceu de novo, e pela terceira vez, a minha irmã falou: será que é o Curupira? Eu ri, pois aquilo para mim, até aquele momento, era besteira. No mesmo instante, um vento frio passou pela gente pelas folhas da mata, pelas copas das árvores. Folhas da mata não, é copa das árvores. O silêncio ficou pesado. Minha irmã olhou para mim e disse: não ouse falar isso de novo não, viu? Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Ela viu a trilha. E ela dizia: vem, o caminho é por aqui. Mas quando tentava me puxar, eu simplesmente não conseguia seguir ela. Era como se alguma coisa estivesse me impedindo. Eu via apenas ali as árvores, não via a saída. Mas ela via a saída. Era como se estivéssemos vendo dois lugares diferentes, mesmo estando um do lado da outra. Começamos a rezar tudo o que sabíamos. Pai Nosso, Ave Maria, Creu Deus Pai, qualquer oração que tinha assim de mais famosa na nossa cabeça. Mas inclusive nada mudava. Minha irmã continuava vendo o caminho e eu não. Então ela olhou fixamente para os meus pés, como se alguém tivesse mostrado alguma coisa para ela. E eu usava uma cordinha. Na verdade, antigamente era... Deixa eu tentar explicar para vocês. Não era uma cordinha, era tipo uma pulseira do reggae. Não sei se ainda usam, mas antigamente ela tinha 3 cores e amarravam na perna ou no braço. É tipo uma... É uma pulseira, só que era de pano. E tinha as cores da Jamaica. Eu sei como é. E aí ela disse assim... E na ponta ela tinha um traçadinho também. Acho que é o detalhe. Tira essa cordinha do tornozelo. Eu disse que não, pois aquela cordinha eu tinha ganhado de uma amiga, sabe, gente? Aquele tipo de amiga que a gente gosta muito. Sei. E aí ela insistiu: agora, tira essa merda. Gente, eu não podia falar merda daqui. Enfim, sem entender, arranquei a cordinha. E, gente, no mesmo segundo, o caminho apareceu. E finalmente eu consegui enxergar a saída. Eu gritei: eu também tô vendo, irmã! Nós duas saímos correndo o mais rápido possível. Quando chegamos de volta à fazenda, todas as crianças e alguns adultos já estavam à procura de nós. Para eles, tínhamos desaparecido havia muito tempo. Nunca mais voltamos naquele lugar. Até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu. E a minha pulseira? Ela nunca foi achada. E olha que a gente procurou. Minha irmã sempre diz que naquele dia quem estava sendo levado era eu. Ela conseguiria sair normalmente se quisesse, mas preferiu ficar e me trazer de volta. O problema era que eu não conseguia acompanhá-la. E ela sempre foi muito responsável e se recusou de ir embora sem mim. Será que o Curupira estava tentando me fazer perder o caminho? Ou tem algo que a gente não consegue explicar naquela fazenda? Eu não sei. Só sei de uma coisa. Depois daquele dia, nunca mais entrei em mata desconhecida sem respeito. Porque quem cresce no interior aprende cedo que nem toda lenda existe apenas para assustar crianças. Algumas talvez sejam um aviso. E você? Já ouviu alguma história parecida com essa? Já. Cara, é muito parecida real. Eu tenho um irmão, um primo irmão, que já passou por uma situação parecida, muito parecida mesmo. Ficava girando, girando e não saiu a entrada. Justamente porque eles foram conhecer um rio novo. E, gente, perigoso esses rios que aparecem do nada. Vocês nunca se questionaram que esses rios que aparecem do nada podem ali ter um fundo sobrenatural? Porque apareceu do nada, aquele rio não existia até ontem, do nada apareceu. Ah, mas foi a... Não vá.
Não vá, preserve a sua paz, não vá. Então vamos pro último relato, né, dessa coletânea maravilhosa e saborosinha. Porque falar do nosso folclore, né, é tão bom, porque faz a gente valorizar, mas não só, né, gente? Faz a gente ver o quanto rico é o nosso folclore. E quantas experiências de pessoas que já tiveram ali um contato direto com ele. Eu lembro, assim, de alguns relatos que eu li até em outros canais, que eu li não, que eu ouvi, né? De que as pessoas, geralmente ali, né, da região de mata, ali próxima à mata, elas respeitam muito. Inclusive os índios passaram isso para elas. Porque nós que viemos, né, viemos depois dos índios, não mantemos essa tradição de respeitar os seres da floresta ou o sobrenatural em si, né? Tem muita gente que debocha do assunto e sempre paga pra ver. Quando ela não paga pra ver, ela paga pra sofrer, porque alguma coisa de errado vai dar na vida dela. Então é muito triste ver isso. E eu espero que esse vídeo seja um alerta. Não fiquem debochando, gente. Você não sabe, né, até que ponto aquela entidade ali está de bom humor. Então, pra você não se meter em confusão, evite, né? Então vamos lá para o último relato. O dia que a Matinta Pereira pediu fumo na minha casa. Pelo menos ela pediu, ela não invadiu. Ou nem matou e nem levou ninguém, né, gente? Porque falei a palavra proibida do YouTube. Pelo menos ela não desviveu ninguém, né? Então vamos lá pro último relato dessa coletânea, que hoje eu estava faladeira, falei até demais, né? Então, o dia em que a Matinta Pereira pediu fumo na minha casa. Esse é meu relato sobrenatural. Oi, me chamo Hannah. E esse é um dos acontecimentos. Bonito nome, sabe? Hannah. Inclusive, a irmã desse bichinho aqui é Hannah. O nome dela. A irmã do... Ai, gente, como é que explica? Do idol que inspirou esse bichinho aqui. Ela se chama Hannah. Que coincidência, né? Então, antes de começar, deixo aqui todo o meu respeito às entidades e às crenças de cada região. Estou aqui apenas contando o que aconteceu comigo. Gente, eu mexi aqui no tripé. Aí. Naquela época, eu estava passando férias no interior. Sim, na casa dos meus avós. E eu nem morava lá, gente. Pra mim, era um daqueles dias perfeitos de infância. Lembrar do interior, pra mim, com as brincadeiras, comida boa e muita tranquilidade. Na hora de dormir, porém, alguma coisa mudou. Minha mãe dormiu logo. Como sempre, cansada, né, do dia ali. Sempre ajudava meus avós, enfim, cuidava dos sobrinhos e tal. E eu que tava demorando pra pegar ali no sono, né? Foi então que eu ouvi o canto da coruja. Sim, gente, a coruja cantou em cima de casa. Mas essa coruja, ela tava diferente. O seu som carregava um peso ali sobrenatural. Além do grito, dava para escutar passos sobre o telhado, gente. Eu já estava em pânico quando vi tudo isso. E parecia que aquela ave estava andando em cima da casa dos meus avós. Foi nessa hora que a minha mãe ouviu esse barulho todo e acordou. E sem olhar para lugar nenhum, ela simplesmente gritou: "Vem buscar teu fumo amanhã! Vem buscar teu fumo amanhã!" Eu fiquei sem entender nada, né? Passei o resto da madrugada ali, acordado, morrendo de medo. E os barulhos continuaram durante toda a madrugada. Quando amanheceu, por volta das 6h15 da manhã, alguém bateu no portão. Era uma vizinha. Ela olhou para minha mãe e apenas disse: "Meu fumo." Naquele momento eu gelei. Como ela poderia saber o que a minha mãe havia dito durante a madrugada? Ninguém havia comentado. Ela não havia tido tempo de comentar com ninguém. Além disso, aquela mulher tinha um costume curioso.
dormia muito cedo e quase nunca aparecia na rua naquele horário. Mesmo assim, naquela manhã ela estava ali. Minha mãe entregou o fumo sem discutir ou questionar, né? Mais tarde eu perguntei o motivo de tudo aquilo, como um bom e curioso, né, amante do sobrenatural. Ela respondeu que quando a matinta passa durante a noite, é tradição prometer o fumo para que ela vá embora. E no dia seguinte alguém aparece para buscar. Se você não entregar, dizem que a matinta volta. Durante algumas semanas, aquela vizinha continuou aparecendo para pedir fumo. Até que, do nada, ela desapareceu. Isso já no finzinho das nossas férias, quando já faltavam uns 3 dias para virmos embora. Naquela época, começou a circular um boato de que crianças haviam desaparecido naquela região. Inclusive, eram amigos, né, do nosso grupinho, que a gente nunca mais vai ver. Algumas pessoas diziam que a Matinta tinha levado, outros juravam que aquela mulher era a própria Matinta. Nunca descobrimos a verdade, e o mais estranho é que depois que ela desapareceu, a coruja que sempre cantava quando a gente estava lá também sumiu. Até hoje, muita gente acredita que era mesmo a entidade. Será que estávamos diante de uma das maiores lendas do folclore brasileiro? Bem ali ao nosso ver. Olha, acabou os relatos, né? Encerramos por aqui a leitura. Agora vamos à opinião. O Wolf já tá com medo, gente. Bom, o que eu acho, assim, de forma bem crua, é que essas entidades tiveram que aprender a conviver em sociedade, né? Como antigamente era mais assim, eram só elas e as florestas, e aí quando o povo começou a crescer os povoados, elas tiveram que aprender a conviver conosco. E aí tiraram proveito, né, disso, justo, né? Já que a gente invadiu a casa delas. Então eu acho que isso, ela foi lá apenas para pedir, porque de alguma forma ela não tinha dinheiro para comprar. Como é que trabalha sendo a Matinda Pereira? Não sei, né? Enfim. E, gente, é muito verdade isso. Quando a coruja, tão famosa, que ela corta os céus, porque ela é branquíssima, eu já vi ela. Tá? Muito provavelmente haverá algo na família. Não necessariamente uma morte, mas algo ruim. Inclusive, quando eu via elas, eu já sabia. E não dava outra, gente. Sempre acontece algo mais sério ali quando ela aparece. Então, esses foram os relatos. Se você tiver uma opinião ou um relato e quiser me contar, eu vou ficar muito grata. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que tenham gostado, porque hoje eu tava bem faladeira. Inclusive, acho que tá dando meia hora de vídeo. Ixi, 43 minutos. Nossa, eu que nem falo. Né? Parece assim, tá lendo bastante dessa vez. Então, esses foram os relatos sobre o nosso folclore tão rico. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima. Vou pegar aqui. Tchau!